Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço do mês, recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi no mês que está acabando agora, no caso, fevereiro. O mês voa, fevereiro sempre passa rápido, né? E foi um bom mês. Eu sinto que eu não consumi coisas demais pra significar que minha vida tava horrível, mas eu não vou deixar vocês na mão também, tem conteúdo. Não vou me prolongar muito, então comecemos pelos livros. O primeiro livro que eu vi em fevereiro, como sempre, eu sinto muito isso assim, foi o livro de janeiro do Leandro Lagoa, meu clube do livro, porque a reunião só vai acontecer no fim da primeira semana de fevereiro e eu fui terminar de ler o livro, eu acho que no dia anterior da reunião, que foi O Passeador de Livros, do Kirsten Ham, ou The Door-to-Door Bookstore em inglês, e eu não me atrevo a tentar falar em alemão, que é a língua original. O tema do clube esse mês, que no caso agora a gente tem temas por mês, era um livro sobre livros. E no caso desse, a gente vai acompanhar este senhorzinho velhinho, que é um entregador de livros. Ele trabalhou a vida inteira numa livraria e ele tem os clientes fiéis pros quais ele entrega livros pessoalmente na casa. E sobre a amizade improvável que ele constrói com uma menininha de, acho que 9 anos na história, talvez, que cisma na cabeça dela que quer ser amiga do velhinho. O livro é bem curtinho e bem facinho de ler. O rolê é que eu acho que era pra ser o tipo de livro que é confortável e aconchegante, mas não é, porque tem uns salpicados ali de uns assuntos mais sérios e de umas situações chatas e desconfortáveis e desagradáveis, e não dá pra criar empatia suficiente pelos personagens. A gente falou muito mal desse livro na reunião dele, nem é um livro tão ruim assim, é só que é fácil falar mal quando os personagens são ligeiramente irritantes. E os desses são ligeiramente irritantes. Depois eu li The Hawthorne Legacy e The Final Gambit, da Jennifer Lynn Barnes, que é o segundo e o terceiro livro da coleção de The Inheritance Games, que eu li em janeiro. Eu vou parar por aqui. Existem mais livros nessa série, mas eu já adianto que eu vou parar por aqui. Nessa série a gente vai acompanhar essa menina, que é apenas uma menina normal, e ela de repente, do nada, herda a fortuna de um bilionário que faleceu. O rolê é, esse bilionário tinha família, e o fato dela ter se tornado herdeira incomoda especialmente os netos desse bilionário, que começam a acreditar que, como o avô deles era um fanático por jogos e armadilhas e códigos escondidos, ela não é nada mais, nada menos do que o último grande jogo do avô, e eles estão certos. Então, no primeiro livro, a gente meio que chega ao final do primeiro mistério, e o primeiro livro eu acho que foi o que eu achei mais divertido de ler como um todo. No segundo e no terceiro, a gente estende outros mistérios que são descobertos no primeiro, mas que não são tão divertidos assim, de certo modo. E no terceiro livro, meio que a história se conclui. Eu acho que ela foi pensada originalmente pra ser uma trilogia. O jeito que o terceiro termina é muito o fim da história. Só que eu sei que existem pelo menos mais 2 livros, acho que um que já foi lançado e um que tá pra ser lançado ainda nesse universo, e aí eu já perdi o interesse. Os livros são legais, é divertido de ler, a escrita é meio ruim, os personagens são novos demais, são todos personagens super superficiais e caricatos, mas é divertido, é um excelente divertimento. Eu li os 2 últimos livros da trilogia, porque agora a gente vai chamar de trilogia, em um dia só, numa viagem de ônibus que eu tive, que durou mais horas do que deveria. Eu tinha acabado de começar o segundo, eu terminei o segundo e quase terminei o terceiro, e aí chegando em casa de noite eu terminei o terceiro. Então, super tranquilo de ler, sabe? Se você quer algo pra escapar, assim, da realidade, é uma boa escolha. E aí, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas ter lido The Inheritance Games quase me botou numa ressaca literária, porque tudo que eu ia ler parecia difícil demais. Ai, isso é estúpido. E aí eu resolvi fugir pra algo que é mais garantido, que é aquelas fantasias genéricas de enemies to lovers, que parece que agora tem trocentas. E quer saber? Que bom, porque eu adoro lê-las. São boas, nem sempre. Passo raiva quase sempre. Mas eu sei que eu vou começar a ler e eu não vou parar até eu terminar. E aí o escolhido da vez foi The Book of Ezreal, da Amber V. Nicole, que eu nunca nem tinha ouvido falar na autora, então assim, eu fui muito cega nessa história. E ela é sobre essa mulher que é um ser do submundo, meio que quase que um demônio, assim, na mitologia da história, porque eles usam outros nomes, que é Igmoruten, algo desse tipo, não sei pronunciar. E ela é má, e ela trabalha para um deus mal. E ela e esse deus pro qual ela trabalha estão tentando quebrar a magia que selou os portais entre os reinos pra meio que libertar os mundos do povão do submundo. Mas ao tentarem fazer isso, eles chamam a atenção desse deus rei, que é tipo o deus
rei de todos. Tipo, ele governa todo mundo, todos os seres, todos os deuses, existem esses celestiais, uma coisa meio anjos da vida, sei lá. Que é esse cara muito bonito e muito grande, muito poderoso, uau, que está isolado, deprimido há milênia, porque ele destruiu o planeta natal dele numa guerra. Mas não foi culpa dele. Mas meio que foi, mas não foi culpa dele. E aí ele, que é o grande bonzinho, e ela, que é a grande malvada, tem que se unir pra encontrar o livro de Azrael, o nome do livro que a gente tá lendo, The Book of Azrael. E se eu fosse bem honesta, eu não entendi enquanto eu tava lendo qual era a necessidade tão grande de encontrar esse livro. Eu só sei que o livro ia ser responsável por abrir a porta dos reinos, mas não ficou muito bem explicado. Enfim. E é aquilo, dupla improvável, eles se odeiam, tipo assim, as raças deles se odeiam, e aí eles se odeiam, e os dois são muito poderosos, se odeiam, mas eles têm que fazer um pacto por N motivos. Spoiler, 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 que não darei pra vocês. E aí eles se apaixonam. E eu não apenas li o primeiro, mas eu li o segundo, que é The Throne of Broken Gods. E eu não gostei. Quando eu tava quase no fim do primeiro, eu estava pensando, 2 estrelas. E chegou no finalzinho e eu estava realmente muito presa à história. Eu falei, 3 estrelas. The Throne of Broken Gods não deu. Não deu mesmo. Eu dei 2 estrelas, eu acho, e se eu pensar muito sobre, cai pra 1. Vou continuar lendo. Existe um terceiro livro que supostamente sai em maio desse ano. Mas esse é o tipo de trilogia, e eu acho que realmente vai ser uma trilogia. Quando eu termino de ler, eu penso, podia ter sido uma duologia. Porque o segundo livro é uma grande perda de tempo. Tá todo mundo triste e deprimido e lidando com os sentimentos deles, o que, sim, é importante. Talvez dá pra ter um desenvolvimento de personagem ali, mas não dá. Porque os personagens desse livro são muito 880 pra tudo. Tem uma hora que eles estão muito tristes e eles estão muito felizes. E eles são muito maus, mas eles são muito bons. E se confundem moralmente com as escolhas, mas não é muito bem feito, sabe? E o segundo livro exacerbou muito isso, que já tava claro no primeiro, mas que dava pra distrair porque tinha coisas acontecendo. No segundo não acontece nada. Então foi um pouco irritante, não vou mentir. Vou ler o terceiro? Vou, porque eu sou o que é, não é o que é, né? Mas eu tenho certeza que eu vou terminar de ler o terceiro e pensar, podia ter sido uma duologia. Eu não precisava ter lido a quantidade de páginas que eu li, especialmente porque os livros são muito longos. Mas assim, falando em duologias, eu li também Ruthless Vows, da Rebecca Ross, que esse livro é sequência de Divine Rivals que eu li na segunda metade do ano passado, eu acho. Eu devorei, eu li assim em uma noite. E conta a história desse mundo que vive em uma guerra. A vibe que eu tomei ele foi uma coisa meio Segunda Guerra Mundial, mas com magia. E sobre esses 2 jornalistas rivais que se detestam, mas que sem querer ambos tomam posses de máquinas de escrever que são encantadas, são mágicas, e o que eles escrevem nas suas respectivas máquinas é entregue pros outros, e eles acabam começando essa correspondência de cartas sem saber quem eles são no início. E aí eles estão basicamente revelando seus segredos e aflições e medos mais profundos pra pessoa que eles detestam na vida real. E é esse tipo de história, sabe? Muito gostosa a história, muito redondinha. Eu vou ser honesta e dizer que o segundo não foi tão bom quanto o primeiro. O primeiro eu amei do fundo do meu coraçãozinho. O segundo foi bem um terceiro ato como um todo. E eu sei que sim, óbvio, é o final da história, tem que ser um terceiro ato. Mas mesmo em livros que são sequenciais, os livros têm uns crescendos, ainda mais esse tipo de história que é uma guerra e existe realmente um conflito a ser desenvolvido. Esse foi muito apenas a conclusão. E sim, acontece muita coisa, tem altos e baixos, the stakes are high, o romance tá ótimo. Pra eu falar isso, vocês têm que levar a sério, vocês sabem que eu não gosto de romance, eu não sou uma mulher de romance. Esse romance desse aqui não me incomodou em nada. Eu fiquei feliz pelo casal de protagonistas, então assim, isso vale de algo. E como todo, eu adorei a duologia, eu super recomendo. É uma fantasia levinha, porque é fantasia, mas os nossos personagens principais não tem nada de mágico, eles são apenas pessoas normais que estão no meio de uma guerra mágica. E eu acho isso por si só um conceito muito legal. A troca de cartas é linda, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. E são só 2 livros, eu amo duologias, meu Deus! Pra livros foi isso. Eu li bastante esse mês. Eu estou feliz com o resultado adquirido esse mês. Mas agora, bora pra séries. A primeira série que eu vi esse mês se tornou a minha atual hiperobsessão, que é Hazbin Hotel. A primeira temporada foi lançada no Prime, mas ela foi uma série que se iniciou no YouTube. E eu já tinha, assim, ela tava na minha visão periférica aqui. Eu tinha noção do que ela era, porque eu sou uma pessoa cronicamente online. Mas eu nunca tinha realmente entrado pra ver ou ouvir nada dela. E aí eu vi a série inteira em, tipo, 2 dias. E eu não consigo parar de pensar sobre. É uma série musical adulta de animação.
e quando eu digo adulta, eu quero dizer adulta. É para adultos. Sobre a filha de Lúcifer, ou seja, a princesa do inferno, que resolve abrir um hotel no inferno pra reabilitar almas condenadas pela vaga chance delas irem pro céu. E sobre as pessoas à sua volta e também as pessoas no céu, porque, haha, o céu são os vilões. Quem diria? E eu indico que se você vai ver a série, existe esse episódio piloto no YouTube, que é um episódio inteiro que dá um contexto, assim, pra série e que é importante. Não é importante ser visto, dá pra ver a série sem ter visto o episódio piloto no YouTube, mas eu recomendo que veja na mesma. E eu sei que a mesma criadora tem uma outra série inteira no YouTube que chama Hell of a Boss, que eu estou enrolando pra ver, porque eu tenho medo de a quais extremos profundos eu vou cair se eu assistir Hell of a Boss tão próximo de ter visto Hazbin Hotel. Eu amo Hazbin Hotel. Eu indiquei pra todo mundo que eu conheço. A série já foi confirmada pra segunda temporada, o que me fez muito feliz, mas deve demorar a sair, pois a animação musical e o elenco dela, as vozes, os atores escalados pra fazer os personagens são, tipo assim, figurões da Broadway. São muito bom, muito bom. Vi One Day, a série baseada num livro de mesmo nome, que já teve uma adaptação em filme uns anos atrás, que foi muito famosa, sobre esse casal ao longo de 20 anos da vida deles, onde a gente vai acompanhando um dia de cada ano ao longo do tempo. Eu gosto do livro, eu gosto do filme, eu gostei da série. Fazer o quê? Lembra quando eu tava falando ali agora há pouco que eu não gosto de romance? Depende. Eu não gosto de livros de romance. Séries e filmes é outra história. Sorri, chorei, me deu um quentinho no coração. O ator que faz o personagem principal, se ele fizer um total de mais um único papel onde ele é o protagonista apaixonado que olha para a pessoa que ele ama com aqueles olhinhos de você é tudo para mim, eu estou vendida pra sempre. Efeito Paul Mescal total. Estou preparada pra isso, inclusive. Já criei espaço aqui no psicológico pra ele estar na minha vida. E é isso, eu recomendo, mas eu também não vou recomendar com muita força porque vai te fazer chorar. E não do jeito, meu Deus, isso é tão lindo, lágrimas. Do jeito, o amor é impossível e nada importa e tudo é horrível. Eu vi Ready, Set, Love, essa minissérie tailandesa de 6 episódios, muito mínima, muito gostosa de ver. Foi a primeira série tailandesa que eu assisti e, nossa, bateu muito. Eu vi ela numa noite. O lance de 6 episódios é espetacular pra mim, porque é o tamanho que, tipo, vários K-dramas de romance, que eu vejo muito K-drama, né? Deviam ter 6 episódios em vez de 16. Dava pra contar a história inteira em 6 episódios e eu não sentiria que eu perdi dias da minha vida naquilo quando terminasse e eu não gostasse do fim. Essa não é meu final favorito, mas eu adorei a série. É sobre esse futuro distópico onde pararam de nascer homens, a população masculina vem diminuindo cada vez mais, então o governo cria esse lugar incrível pra proteger os homens. E aí, uma vez por ano, eles fazem esse reality show para que os homens podem se casar, porque as mulheres continuaram nascendo normal, então a população é 100% mulheres. E aí elas querem se casar e elas não podem porque tem pouco homem, então eles fazem um reality show pros homens poderem se casar com mulheres, mas a parada toda é um pouco corrupta. E aí que tá a pegada. A série em si é sobre a competição, é sobre uma das mulheres em específico que é apenas uma garota normal e entra na competição, e ela tem motivos exteriores pra querer ganhar, não é realmente porque ela quer casar com um homem bonito. Só que no meio disso tem toda a trama de existe uma corrupção, existe uma coisa escondida, as coisas não são bem o que parecem. E aí isso foi legal, foi divertido. De novo, vim uma noite. Talvez se eu tivesse demorado 2 dias pra ver, eu não tinha gostado tanto, mas estava chovendo torrencialmente, a minha gatinha estava deitada nos meus pés e eu estava vendo uma série boba de comédia romântica com uma intriguinha ali só pra te manter preso. Fantástico. E vi também Expats, a série dramática da vez. Eu fui acompanhando, eu assisti o primeiro episódio de Expats logo que lançou e o primeiro episódio é tão bom. Ele é basicamente sobre essas 3 mulheres expatriadas vivendo em Hong Kong. Mas não é só sobre elas, a gente acompanha também a vida familiar delas, as pessoas à volta delas, as pessoas que trabalham pra elas, porque 2 das 3 são muito ricas e a outra terceira que não é rica trabalha pra uma delas, kinda. E o primeiro episódio é muito bom, é muito bem construído, é muito intrigante e eu acho que a série não segura tão bem. Eu acho que eu só consegui acompanhar do começo ao fim, minissérie também, pouquíssimos episódios. Mas foi porque eu fui acompanhando pra ver de uma vez. Eu acho que a série seria muito densa e ficaria cansativo, então eu não é uma série pra maratonar. Mas a atuação tá tão boa, se a série não te segura pela trama, ela te segura pelas atrizes que estão sensacionais. E eu não quero dizer muito mais pra não spoiler nada, mas a série não é sobre o que você acha que ela vai ser, mais ou menos. Não de um jeito um plot twist, mas de um jeito talvez um pouco decepcionante pra quem assistiu só o primeiro episódio e quer saber como que uma coisa em específico acontece, que é meio que a força vital da série.
Você não vai saber. Ficamos por aqui. Agora para os filmes. Eu vou tentar ser rápida, porque eu vi muito filme ruim esse mês. Vi Night Swim, esse filme de terror sobre essa família que compra uma casa com piscina e quer começar de novo, de certo modo. E aí a piscina tá mal assombrada. Uau! Ruim. Vi Which Brings Me To You, a comédia romântica do ano da Lucy Hale, porque agora parece que todo ano ela faz uma, não estou reclamando. E nessa ela tá contrastando com o Net Wolf, que eu admito que foi a razão pela qual eu fui ver. Eu acho que funciona os dois juntos. E é sobre essas duas pessoas que se conhecem num casamento e passam um dia juntos, e nesse dia eles vão contando sobre os relacionamentos anteriores deles e se apaixonando no processo, porque é uma comédia romântica. E é ruim, mas tipo, ruim, sabe? Eu me diverti vendo. É ruim, mas eu me diverti. Vi Interstellar. Eu nunca tinha visto Interstellar. Eu corrigi esse erro. Desculpa todo mundo que fez agora por eu ter falado que eu nunca tinha visto Interstellar. Me passou batido. Mas se você tá no mesmo barco que eu, esse filme é sobre astronautas que a Terra tá morrendo, então eles têm que ir procurar um outro planeta onde a vida seja habitável. E pra fazer isso eles têm que entrar numa viagem por túneis de minhoca e coisas assim que vão levar anos e anos e anos. E o filme é lindo e devastador e longo, mas da melhor maneira possível. Ele te prende de tal modo e ele é tão engajante que sim, é gigantesco, mas ele não parece um minuto mais longo ou mais curto do que deveria. Tem exatamente o tempo certo, você tá preso o tempo inteiro, você termina de ver e você não faz ideia que passou o tempo que passou. É espetacular e eu lamento muito. Mentira, eu não lamento. Eu acho que eu vi ele exatamente no momento certo. Eu não sou muito de ficção científica, ou pelo menos achava que não, e recentemente eu venho descoberto cada vez mais que na verdade eu gosto de ficção científica. Então talvez se eu tivesse visto antes, eu não tinha gostado tanto que eu gostei. Vi Anyone But You, a queridinha de comédia romântica do momento. Achei ruim, achei boba, achei burra, mas me diverti na mesma. Eu fui ver no cinema com uma amiga. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema ver uma comédia romântica com uma amiga. Então isso por si só já valeu o rolê. O filme é sobre esse casal que passa uma noite perfeita juntos, mas aí eles têm um desentendimento bobo e passam a se odiar. Só que aí a irmã da principal e a melhor amiga do principal vão se casar e os principais têm que aprender a se aturar pelo bem do casamento das pessoas com quem eles se importam. E sei lá, eu entendo o apelo do filme. Eu acho que os principais têm química. Eu gostaria de ver outras comédias românticas dos dois juntos. Essa tentou. Essa chegou muito perto, inclusive, do tipo de comédia romântica ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que me faz feliz. Mas ainda não acertou a marca. Mas pode acertar se esse casal continuar contracenando. Eu boto fé. Eu vi, finalmente, Poor Things e eu não tenho palavras. Eu não me lembro da última vez que eu saí de uma sala de cinema tão contente com o que eu tinha acabado de ver. E eu coloco um peso nisso, porque eu geralmente saio do cinema gostando menos do filme do que eu venho a gostar depois. Eu gostei muito de Poor Things logo de cara. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ver no cinema, porque ele não estreou na minha cidade, mas calhou que eu fui viajar na altura que o filme ainda tava em sala de cinema e consegui ver com umas amigas e ainda bem, ainda bem. O filme é basicamente um retelling de Frankenstein, onde este médico louco gosta de fazer bizarrices com seres e ele reanima essa mulher e a gente acompanha a jornada dessa mulher que sai para descobrir o mundo. E isso é tudo que eu posso dizer pra não entrar em muitos spoilers. Eu gosto do Lanthimos enquanto diretor, então eu já fui com alguma expectativa. Eu adoro a Emma Stone, então eu já fui com alguma expectativa e todas as minhas expectativas foram atingidas. Isso não é pra dizer que eu não tenho críticas com relação ao filme, eu tenho, mas eu não vou dizer elas aqui, porque no fim do dia ele só me fez feliz, sabe? Não é porque eu tenho críticas que ele me fez menos feliz. É um fantástico filme. Vou calar minha boca. Muito bom. Assistam. Assisti Upgraded. Outra comédia romântica ruim, sei lá, esse mês, viu? Esse é sobre essa mulher que sonha em trabalhar no mundo das artes, mas está ferrada e ela consegue esse estágio trabalhando para uma mulher que é muito, muito exigente, mas muito boa no que ela faz, e o estágio vai servir muito bem para a carreira da personagem principal. E aí ela vai ter que ir para Londres a trabalho e o voo dela acaba sendo upgraded e ela sendo na primeira classe e conhece esse cara muito bonitinho. E aí ela pensa, tipo, eu nunca mais vou ver ele, então por que eu não vou mentir sobre a minha vida toda? E aí ela basicamente inventa que a vida dela é, na verdade, a vida da chefe dela, só que acaba que ela tem que continuar se encontrando com um rapaz bonitinho por causa do emprego dela. E aí é desentendimento em cima de desentendimento, mentira em cima de mentira, mas dá tudo certo no final, porque é uma comédia romântica. O que você esperava? Gostei. Não vou dizer que não gostei, até gostei, achei divertidinho. Das que eu vi esse mês foi a mais divertidinha, mas tinha pouco romance. É esquisito dizer isso, né? É uma comédia romântica, mas tem muito pouco romance, então, sei lá.
Vi Madame Web, tão ruim quanto todo mundo tá dizendo. Me poupe e se poupe, não vou me estender muito. É sobre a origem da Madame Web, que é uma super-heroína da Marvel, mas o filme não é do MCU, é da Sony, por causa que é do universo do Homem-Aranha, enfim. E é um filme de origem, mas é do pior filme de origem já feito, eu quero dizer. O que é uma pena pra todos os envolvidos. Tem atores e atrizes muito bons ali no meio, mas o filme é muito ruim. Assisti The Iron Claw, que é um filme baseado na história real da família Von Erich, que eram esses lutadores profissionais de luta livre muito conhecidos, onde os 4 irmãos lutavam e o pai deles lutava também. E a história da família real é tão trágica que pra adaptar pra cinema, eles tiveram que amenizar parte da história. Essa que é a parte bizarra, porque depois de ter visto o filme, eu fui pesquisar sobre a história real e falei, nossa, podia ter sido pior. Mas eu acho que se fosse o que a vida real foi, o filme ficaria muito irreal. Bizarro, né? É um grande tristeza em cima de tristeza. E eu vou ser honesta, o filme não tava me batendo assim tão forte. Eu tava gostando, eu tava vendo bem, mas eu não tava realmente engajada na história. Até chegar aquela cena final com o Zac Efron. O Zac Efron tá espetacular nesse filme. E a última cena foi só... puf, lágrimas. Então sobe de conceito. Eu sou simples. Assisti American Fiction. Bom, divertido, engraçado. Ele é sobre esse professor universitário / escritor que tá muito frustrado com a maneira como o mercado editorial lida com histórias escritas sobre pessoas negras e de pessoas negras, de escritores negros. E aí ele escreve esse livro meio que de zoeira, meio que como crítica sobre isso, e o livro acaba se tornando tudo que ele critica, e ele desenvolve esse personagem pra si próprio, que é tudo que ele critica, e o sucesso que ele ganha através disso se torna uma grande bola de neve, de certo modo. Tem um humor muito ácido, tem um salpicado ali de draminha familiar, um salpicado de romance, tá muito bem atuado, tá muito... É um filme divertido de ver, você vai vendo e você assiste ele muito bem. Então, fiquei feliz de ter visto. Não entendo muito bem como ele foi parar nos Oscars. Não encaixa muito com o resto dos filmes dos que eu vi até agora. Mas, sei lá, encaixa, mas não encaixa. Eu vi Valerie and Her Week of Wonders. Complicado, viu? É esse filme tchecoslovaco, eu nunca tinha visto nada de Tchecoslováquia, eu acho. Meio surrealista sobre essa menina chamada Valerie que tá se tornando mulher. E nesse processo ela meio que começa a ver um mundo diferente e fica difícil diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. E tem vampiros envolvidos. Sei lá. Tipo assim, eu entendo o apelo e a importância, até de certo modo. O filme é esteticamente bonito, ele é interessante, ele é bizarro, você não... Tipo assim, acidente de carro que você não consegue desviar os olhos enquanto acontece, tipo isso, sabe? Só que a atriz principal tinha 13 anos durante as filmagens e ela é repetidamente sexualizada e colocada nua e colocada em situações muito desconfortáveis pra uma atriz de 13 anos tá nessas situações. E eu não sou purista, vocês sabem que eu adoro um body horror, eu adoro uma bizarrice, mas com os personagens, na ficção, quando na vida real a atriz teve que passar por essas situações, não tem como dizer que ela não teve que passar por essas situações, porque a gente tá vendo ali em câmera, fica um pouco mais difícil de engolir, e esse filme não deu muito pra engolir nesse aspecto. E eu já sabia disso antes de ver ele, e ainda assim eu fui ver porque eu queria ver se realmente era tão assim, e realmente é tão assim, então... Assisti Call Me By Your Name. Eu nunca tinha visto Call Me By Your Name porque eu li o livro na altura que o filme lançou e eu não gostei do livro, então eu não fui ver o filme, é assim que eu funciono. E eu só fui ver agora também porque eu tô fazendo uma sequência pro TikTok onde eu julgo os filmes favoritos dos meus amigos, e 2 amigas separadas tinham esse filme na lista delas, então eu fui ver. Ele conta a história do Hélio, que é esse adolescente, e durante um verão o pai dele recebe um universitário adulto, tipo, mais velho, na casa deles pra ajudar em pesquisa, e esse homem chama Oliver, e o Hélio fica obcecado pelo Oliver, e eles vivem um romance aqui colocado entre muitas aspas, eu não considero um romance. O filme é muito bonito, visualmente muito bonito, é o tipo de filme que em outras situações eu gostaria, mas eu tenho birra com a cara do Armie Hammer, eu não sou assim tão fã do Timothée Chalamet quanto outras pessoas são. E a diferença de idade, eu nunca consegui engolir coisa com tanta diferença de idade, assim, romance com tanta diferença de idade, assim. Então,
It's a me problem. Eu não tô dizendo que o filme é ruim. Tô dizendo que eu não gosto dele, tá tudo bem. Assisti Mean Girls, o novo, e eu sei que não é tão bom quanto o original. E não é tão bom quanto a versão da Broadway. Mas tem a Renée Rapp. E ela é a mulher dos meus sonhos. Eu não consigo explicar o quanto eu sou obcecada pela Renée Rapp. Faz tempo que eu não tinha uma crush tão colossal, assim, numa pessoa. E eu sou apaixonada nela. Então é claro que eu ia ver. E eu gostei. E eu me diverti. Me julguem. Paciência, eu não ligo. O filme é bom? Não. É muito ruim. Não tem a mordida e não tem a sagacidade da comédia do original. E não tá tão bem cantado quanto o musical da Broadway. Por favor, escutem as músicas na versão gravada, que acho que tem no Spotify, do elenco original da Broadway, que é espetacular. Eu não sei por que escolheram a atriz que escolheram pra fazer de personagem principal, porque o vocal dela não condiz com o que a atriz pede, mas especialmente a Renée como Regina e a Avantika como Karen estão fantásticas, espetaculares, sem reclamações. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente tá fora da curva da concordância geral, e tá tudo bem. Eu revi a Walk to Remember de novo pra aquele projeto TikTok. Faziam anos, eu acho que a última vez que eu vi esse filme eu era criança. Ele é sobre este rapaz que faz uma coisa muito errada, e aí, como punição, entre várias outras coisas, ele tem também que participar da peça de teatro da escola dele. E lá ele conhece essa menina que é muito esquisitinha e não se encaixa nas normas sociais, mas tá muito bem com isso. E aí eles se apaixonam. E aí coisas tristes acontecem. Não é tão triste assim. O filme quer muito que seja triste. É baseado no livro do Nicholas Sparks. Eu não lembrava, eu lembrava do que acontecia, mas eu não lembrava de detalhes nenhum da história. Então foi uma jornada rever esse filme. E eu não me arrependo de ter visto, mas eu não lembrava que é tão ruim quanto foi. Vi o Menino e o Mundo, essa animação brasileira que eu tava pra ver faz uma cota, e dessa vez no meu voo tinha, então eu aproveitei a chance. Que é basicamente sobre esse menino que sai pra conhecer o mundo. É uma animação bem em estilo de desenho de criança, de certo modo, mais polido. E não é de falas, assim, é só de sons e imagens coloridas. É muito relaxante de ver, é muito hipnótico de ver. E especialmente o som do filme é muito gostoso. Relaxa. A palavra melhor pra descrever o filme é relaxante. Então eu gostei bastante. Mais do que eu acho que eu esperava gostar. E eu amo cinema nacional. E por último, também no avião, eu vi Decision to Leave, que eu queria ver também faz um tempão, que é esse filme coreano do mesmo diretor de Handmaiden, que eu não vi ainda, desculpa. E é um ótimo filme de avião, tá? Ele é sobre esse investigador, esse detetive, que tá investigando a morte desse homem que caiu de uma montanha, em especial a mulher, a esposa desse homem. Só que aí a esposa do falecido chama a atenção do detetive e eles desenvolvem meio que uma amizade, algo mais também depois. E é sobre a relação dos dois. E parece, quando eu falo assim, parece tão simples, é tão básico, então por que eu vou ver isso? Mas é muito interessante mesmo, é assim, é muito legal a progressão dele. Não tem muito mais que eu dizer. Gostei bastante, super recomendo, foi um ótimo final de mês, porque foi o último filme que eu vi esse mês. Então, pra finalizar muito rapidamente, músicas. Só vou citar uma coisa aqui, não que eu tenha ouvido só isso, mas meio que eu ouvi só isso, que é a trilha sonora de Hazbin Hotel, aquela série de animação que eu falei lá em cima. É um musical, existe a trilha sonora do musical, existem todas as músicas do musical. Muito bom! Nossa, injetaram com drogas! É a única explicação plausível. As favoritas são Poison e Loser, as duas que acontecem no mesmo episódio, se eu não me engano, o que é engraçado de pensar, mas todas as músicas são muito boas. Poison e Loser são as melhores, não só pra mim, mas meio que num consenso geral. Eu acho muito difícil alguém ver essa série inteira, ouvir todas as músicas, não pensar que Poison e Loser são as melhores músicas. Poison é a melhor música de longe. Eu sou apenas mais um clichê, eu sou mais uma na multidão. Eu não tenho vergonha de admitir que o meu gosto é igual de todo mundo, de vez em quando. Mas é só muito bom. E ambas as músicas têm envolvido um personagem que é o Angel, que é o meu favorito, eu acho. Ele e a Ved, então talvez isso tenha um papel. Mas eu gosto muito de todas as músicas são muito, muito boas. Tem uma outra música também, que é Hell is Forever, e nessa música, um dos personagens que canta ela é o Adão, tipo, o primeiro homem, Adão, e a pessoa que dá voz ao Adão é o Alex Brightman, eu acho que pronuncia, e ele fazia o Beetlejuice na Broadway. Eu conheci ele de fazer o Beetlejuice na Broadway. E a voz dele é tão característica e é tão gostosa de ouvir. Se você fechar os olhos e assim tentar desassociar um pouquinho a temática da música em si, você quase consegue ouvir o Beetlejuice cantando, o que pra mim é uma experiência muito divertida, tá? Enfim, it's safe to say, eu estou absolutamente obcecada. Eu não me calarei sobre durante um tempo ainda. Talvez ferre o meu Spotify Wrapped do final do ano. Descobriremos chegando lá. E eu ouvi outras coisas esse mês? Sim, várias, muitas, nenhuma que vale a pena ser mencionada, juro. Mentira, eu vou mencionar que eu ouvi muito, vou até pegar aqui, o Bi,
de BTS. Eu não sei porquê. Eu acho que eu tô sentindo saudade deles um pouquinho mais esse mês. Não sei porquê. Então eu ouvi muito esse álbum. Ouvi também bastante o Wings, que eu acho que eu não tenho aqui. O Wings na casa dos meus pais. Meu negocinho de K-pop fica aqui do lado, por isso que eu tô vendo. E sei lá, eu tô com saudade deles. Então eu tenho... Esse é o meu álbum favorito deles, apesar de ser um dos mais recentes. Eu gosto das coisas antigas também, esse é só meu favorito. E eu não vou falar muito sobre, então eu começo a chorar, eu tô com saudade. E por hoje é isso. Rápido, né? Dessa vez foi rápido. Como sempre, obrigada por ter visto até aqui aquelas coisas de youtuber. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação quando eu posto. Deixe um comentário me recomendando outras coisas pra eu ver, ouvir, ler, pra escapar da realidade. Me ache nas outras redes sociais, tô sempre disposta a bater papo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.